Olá, todo mundo assistindo e ouvindo o bate-papo de Carlotas. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Hoje, aqui, ó, piscou, caiu num global, hein? Piscou, que de onde eu conheço? Ah, da TV, meu amor, da TV, da que você conhece. Mas vamos lá. Eu vou primeiro começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher morena que tem uma franjinha curtinha, meio torta, com óculos de aros brancos e uma blusinha de malha verde amarelado. E estou aqui no meu escritório com uns armários brancos aqui atrás. Eu sou sócia fundadora de Carlotas e estou aqui com a minha chefe, sócia, cofundadora de Carlotas também. E hoje, mais do que nunca, apresentando para o mundo, autora do livro Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento, o poder transformador das relações. A Fabi escreveu um livro, gente, e a gente está aqui com uma convidada que eu não vou falar que a Fabi vai apresentar. Fabi, oi! Oi, Cá, bom, pessoal, tudo bem? Sou Fabi Gutierrez, para quem não me conhece, sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros embranquecendo, estou usando uma camiseta cinza e estou num fundo, uma parede lisa bege. E realmente acho que a gente sempre fala que é muito especial os bate-papos, mas esse é um marco, né, que está nascendo aqui, o livro que vem traduzir toda a experiência que Carlotas tem ao longo dessa jornada com as relações, principalmente. A gente nasceu olhando e cuidando das relações e percebeu, né, e foi pedido muito que a gente trabalhasse esses temas de diversidade e inclusão, porque parece ser uma dor das relações bastante importante. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito querida, que eu conheço, acho que desde 2016, eu estava tentando fazer as contas, que sempre me ensinou muito, e escreveu muito gentilmente o prefácio do livro, trazendo aí a perspectiva dela, a contribuição dela, né, para esse tema tão importante. Então, eu queria passar aqui para a Tabata, que é a mãe do Francisco, é uma mulher com deficiência, atriz e consultora de diversidade, equidade e inclusão. Então, primeiro, muito, muito obrigada. Eu nunca vou cansar de agradecer a tua generosidade e passar a palavra para você. Queria, obviamente, que você se apresentasse talvez melhor do que eu apresentei e contar um pouquinho da onde veio, né, essa tua trajetória de diversidade e inclusão para a gente mergulhar no pertencimento. Ei, Fabi, ei, Carla, Tabata Country na área, tudo bem, gente? Ó, para quem não enxerga, eu sou uma mulher branca, de 43 anos, sorriso largo, cabelos loiros, ondulados e compridos, e sou cadeirante. Tenho 1,74 m de altura, mas não dá para perceber que eu estou sempre sentada. E meu sinal em Libras, eu tenho um sinal porque fui batizada por uma pessoa surda, é assim, de cabelo ondulado. Tanto faz o dedo, tanto faz o lado. Né? Eu estou fazendo uma espiral com o dedo indicador. E aí, gente, bora falar de diversidade, equidade, inclusão, pertencimento. Esse assunto faz parte da minha vida, me atravessa, assim, não é o assunto que eu escolhi trabalhar, é um assunto que me atravessou no meio da vida, porque, como você disse, Fabi, eu sou uma mulher com deficiência na apresentação, né? Eu sou cadeirante, como eu contei aqui, e nem sempre foi assim. Eu me tornei uma pessoa com deficiência quando eu tinha 20 anos. Então, ó, eu tenho mais tempo de cadeirante do que de andante, porque eu andei 20 anos e eu toco as rodas há quase 24 anos, já passou. Eu tinha muita curiosidade de quando eu chegasse nesse meio a meio, né, tivesse 20 anos rodando, né, 20 anos andando e 20 anos rodando, como ia ser, mas foi normal. Foi no meio da pandemia, assim, não tão normal, né? Porque teve uma pandemia, mas foi tudo bem. E não é porque eu tenho deficiência que eu trabalho com diversidade, mas o tema me atravessa porque eu tenho deficiência. Eu fui trabalhar com diversidade depois, alguns anos depois. Tá, queria perguntar para você um pouco, falando, acho que primeiro com o teu olhar de consultora, que eu acho que isso é muito importante, né? Que eu acho que é importante reforçar que as pessoas que trabalham com diversidade e inclusão e eventualmente estão dentro
de um dos marcadores sociais que atravessa a diversidade, né, elas são, antes de tudo, profissionais da área, né? Então, eu queria muito ter o olhar aqui, antes da tua experiência pessoal, e talvez as coisas se misturem, mas um pouco desse olhar do pertencimento, o quão importante é falar de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, dessa tua experiência aí nessa jornada. Fabi, se a gente não se sente pertencente a um ambiente, a gente ou vai embora, ou vai ficar no ambiente e adoecer. Ou a gente vai ser menos produtivo, porque gente com dor não produz, né? Você com cólica não produz, você com dor de dente, naturalmente cai a sua produtividade. E você com uma dor emocional também, né? Inclusive tem um estudo do David Rock, lá da Universidade da Califórnia, que ele fala sobre a dor social, onde ele mapeou a área do cérebro que é acionada quando a gente sente dor física. Ele mesmo entrou numa máquina de ressonância magnética, pediu para apertar o dedo dele quase a ponto de quebrar, mapeou a área do cérebro que é acionada quando sente dor física. E depois ele trouxe pessoas para entrarem nas máquinas de ressonância magnética e jogarem um joguinho. E ele excluía todo mundo. Ele achava que as pessoas imaginavam que outra pessoa estava excluindo, mas na verdade era o computador que estava excluindo. E demorava um tempo, né? Cada vez excluía mais. Ele foi mapeando a área do cérebro de todas as pessoas, né, para entender onde era acionado quando a pessoa se sentia excluída. Então, ele descobriu que é a mesma área da dor física. Então, ele chegou à conclusão que exclusão dói. Gente com dor produz? Não. Aí, às vezes, fala assim, a pessoa não é produtiva porque é mulher, não é produtiva porque tem deficiência, não é produtiva porque é preto, não é produtiva porque é gay. Botam o nosso marcador social como culpado pela nossa baixa produtividade, mas isso vem muito fortemente quando a pessoa não está sendo incluída. Então, tira uma função que era dela. Ai, tadinha, ela já tem deficiência, vou mudar essa função dela, mas não conversa com ela sobre isso, não pergunta para ela, né? Então, tudo isso vai minando a energia da pessoa e a pessoa vai deixando de se sentir pertencente. O pertencimento é um sentimento de segurança psicológica mesmo. A gente estar seguro, segura naquele ambiente que a gente faz parte. E estar seguro e estar segura é a gente poder ser a gente mesma, com as nossas diferenças, fazendo parte. Não estar ali por causa da nossa diferença, mas com a nossa diferença, fazendo parte. É a gente ter espaço para falar, é a nossa voz ser ouvida, ser considerada, é a gente ter uma importância dentro daquele grupo e não ser um número, uma cota, sabe? É a gente ser respeitado como ser humano e como profissional, né? Dentro de um ambiente corporativo ou de um ambiente de trabalho, seja qual for ele. Então, se a gente não se sente pertencente, a gente ou vai embora ou adoece. E a gente trouxe muito essa questão do pertencimento, e talvez você possa até fazer um paralelo com a experiência que você tem dentro das organizações, porque quando a gente fala, né, diversidade, equidade e inclusão, né, tem aquela famosa frase, né, de não adianta trazer para o baile, tem que convidar para dançar, etc. Mas a gente está convidando para dançar a nossa música, né? Quando a gente quer que a pessoa pertença, a gente pergunta qual é a música que ela também quer tocar nesse baile, né? Então, acho que a grande diferença, né, da inclusão para o pertencimento é poder, de verdade, contribuir nessa festa com as minhas características, com o meu conhecimento, com o meu DNA, e não eu me adaptar a esse ambiente, tendo que dançar somente essa música. Claro que todas essas relações são uma composição, né? São um baile, a gente toca aí um ritmo, convida para dançar, mas, de verdade, a gente precisa dar a chance do outro também falar o gosto musical dele, né? E para justamente sentir que faz parte, sentir que tem segurança. Então, dentro desse olhar, eu acho que esse é um desafio. A gente tem caminhado em alguns lugares mais ou menos, né, para essa inclusão, mas esse passinho do pertencimento ainda está um pouquinho truncado, né? Todo mundo tem que vir para a minha festa também, né? Não sou só eu que tenho que ir para a sua festa, a gente tem que, né,
contribuir aí com as decisões. Tem um lema do universo das pessoas com deficiência que é o nada sobre nós sem nós. A gente fala disso, né, no prefácio. Sim. Nada sobre nós sem nós. Ninguém pode decidir algo por mim, fazer algo para mim, sem a minha opinião, a minha contribuição, o meu aval, porque isso também é autonomia. Quando alguém decide por mim, tira a minha autonomia. E eu não abro mão dela, desculpa, mas eu vou fazer questão de tomar as minhas decisões. Não é uma característica que vai minar esse meu poder de decisão. Não é eu ter uma deficiência, ou eu ser mulher, 40 a mais, eu tô com 43, né? Enfim, a gente não pode perder a autonomia, porque a gente tem uma característica marcada socialmente. Pelo contrário, essa autonomia, ela precisa existir. Peguei o microfone para falar. Na verdade, eu já tinha uma perguntinha aqui marcada e vocês já responderam. Que bom! Então, acabou, obrigada, gente. Não tô brincando. Não, mas o que era? Como? Porque, de repente, a gente pode contribuir também de outra forma, um pouquinho mais, né? Tá bom, eu vou falar só porque quando a Fabi trouxe o nome do livro para mim, lá atrás, isso, antes de eu ler e tal, veio muito essa história, tipo, putz, mais uma, né? Porque a gente tem a diversidade e inclusão, DI. A diversidade, equidade e inclusão, óbvio, faz todo sentido. Diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Daí, meu pertencimento. Minha pergunta ia ser, qual que é a grande diferença de inclusão e pertencimento? Que eu acho que muita gente, como eu, estava se perguntando, mas eu acho que já está bem respondido, né? Então, eu já vou continuar aqui falando que existem hoje muitas críticas, principalmente nos Estados Unidos, onde eu moro, às vagas afirmativas, né? Esse questionamento de, mas eu estou fazendo aspas no ar, assim, de que não são minhas palavras, mas se contratar na vaga afirmativa, você não está contratando a melhor pessoa para a vaga, você está contratando, sabe, essa coisa, esse tipo de argumento. Eu odeio trazer isso aqui, mas a gente tem que conversar. Eu estou escrevendo um artigo para o blog, que tem algumas, para o blog de Carlota, que tem algumas fontes de jornal, tal. Eu vou colocar aqui embaixo o link para esse artigo. Esses contra-argumentos completamente vazios. Eu queria ouvir um pouco disso de vocês, porque eu acho que o pertencimento que chega aí, né, me fala. Vou colocar um monte de confusão. Gente, olha, eu estou bem preocupada com esse movimento aí nos Estados Unidos, tem chegado muito até mim essa questão, e é uma regressão aí de direitos. Gente, não existe igualdade, a gente não é igual. Pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes. A gente tem que ser tratada com respeito. Mas igual, não. Então, precisa de equidade. Equidade é um senso de justiça, uma forma justa, né, de lidar com as pessoas. Não adianta me dar uma bicicleta. Eu não vou fazer o quê? Me dar uma handbike. Eu vou fazer o quê com uma bicicleta? E não é sobre bicicletas. Então, as vagas afirmativas, elas são completamente necessárias. Quando a gente olha o Brasil, aqui no Brasil, falando do recorte de pessoas com deficiência, que é o único dos recortes de diversidade que tem uma lei, né, para que empresas contratem, mesmo tendo uma lei, a gente não chegou em nem 1 milhão de pessoas com deficiência contratadas. A última RAIS trouxe o número de 590 mil. Para 18, isso também é outra coisa, né? O número de pessoas com deficiência é uma incógnita, porque a gente tem um censo do IBGE de 2010 que traz o número de 45 milhões, 24% da população, e outro da PNAD, ali de 2019, de 17,3 milhões, 8%. Quantos somos? Não sei. Mas somos milhões. Não tem nenhum milhão. A ONU diz que somos mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência num planeta. 16% da população mundial. É muita gente. O Brasil, sendo um país tão gigante, não pode ter só 17 milhões. Eu acredito no primeiro número. Mas a gente vai precisar de um outro censo para ter certeza, né? Então, se mesmo com vagas afirmativas, a gente não chega a nem 1 milhão, imagina sem elas. Mas eu estou fazendo diferente. Tá, porque é diferente.
Tem que fazer diferente, senão a gente não vai ter um número. E a gente ainda está olhando para números, né, gente? 2024 a gente está olhando para números. A gente, quando na verdade a gente tinha que estar olhando agora para qualidade, não para quantidade da inclusão, mas para qualidade. E aí falando de todos os marcadores sociais, né? As pessoas com deficiência estão lá só em 57% ou mais até nos cargos de assistentes. Depois a analista sobe um pouquinho, aí coordenador, tem pouquíssima gente em cargo de liderança ainda. As mulheres somos muitas, né? Somos muitas brasileiras e somos muitas nas empresas. Mas quando a gente olha os comitês executivos, a maioria são homens, brancos, cisgêneros, heterossexuais, pelo menos, né, que se autodeclaram. Poucos se declaram da comunidade LGBT, né? Às vezes podem até ser, mas será que chegariam num cargo de diretor, de diretora? Aí precisa esconder, né? Ocultar uma característica importante sua para chegar nessa cadeira. Que triste, né? Você vai minando algo que é seu ali. Não pode chegar falando que saiu no fim de semana com seu namorado ou com a sua namorada, tem que inventar. E isso dói, né? E na festa do final do ano na empresa não leva o seu par, porque não fala quem é seu par de verdade, né? Enfim, Que então, bom. as vagas, eu acredito nas vagas afirmativas demais. Não, super. Eu também, hein? Só queria trazer a polêmica aqui, porque tem muita gente que ouve aqui, tem muita gente diversa nossa. Mas calma, eu ia falar que essa coisa que você está falando de ir na festa e você não pode ser quem... E volta lá para aquele adoecimento, né? De você não poder ser quem você é, de você ficar fingindo. Chefa, quer falar alguma coisa aqui nesse assunto? Não, só queria corroborar com isso, porque acho que parte dessa vontade, né, de escrever o livro e de compartilhar e de não só compartilhar para aqueles que não estão atuando na área e dar um pouquinho de letramento, etc., mas que a gente, né, se una, porque a gente, acho que quem trabalha com esse tema a gente troca muito, né? A gente trabalha muito em parceria, porque é isso, né? A gente está todo mundo olhando para um objetivo comum, porque ainda tem muito trabalho para ser feito, e não é tipo, eu vou fazer esse trabalho versus o fulano. Não, porque tem trabalho para todo mundo. Porque a gente precisa, né, Fabi, se unir, porque movimentos como esse que fazem com que regridam conquistas, a gente perca conquistas que foram tão suadas, né, para a gente vê um movimento de regressão. Na lei de cotas de pessoas com deficiência acontece o tempo inteiro, tem alguém ali no meio político querendo minar a lei de cotas, acabar com a lei de cotas, ou criar brechas, mas a gente está funcionando a lei, gente, o número de pessoas está aumentando. Ainda é pouco, mas só aumenta porque tem lei. Se tirar a lei, vai parar. Vai parar, exatamente. Não, e são muitos os desafios, e acho que esse olhar, a Carlotas trabalha num olhar muito amplo, né? Então, tem diversas consultorias que às vezes, né, se especializam e direcionam um pouco mais o trabalho para determinadas temas e determinados marcadores, e a gente olha as relações, né? Então, o convite é olhar o respeito, né? Então, assim, independente de qualquer coisa, é o direito de cada um poder participar deste país de uma forma digna, justa, né? Podendo estar no mercado de trabalho. O trabalho ele traz independência, autonomia, enfim, uma série de questões, não só financeiras, que num país pobre como o nosso é extremamente importante, mas ele traz também questões de identidade, de autoestima, de pertencimento muito importante. Então, a gente atuar no mercado de trabalho, essa inclusão, ela é muito significativa como transformador social, de você poder dar oportunidades de que as histórias sejam diferentes, né, em todas as famílias. Então, acho que o grande convite do livro, especificamente, do trabalho, e querer mobilizar todo mundo, né, e chamar todo mundo para este baile, para que as músicas sejam muito diversas, é justamente para que a gente possa trocar, ampliar esse olhar e incluir o máximo de pessoas dentro do nosso dia a dia. Exatamente, mas é tão forte isso que até dentro do recorte de pessoas com deficiência, os homens são mais contratados do que as mulheres, 64% são homens. As pessoas com deficiência física são mais contratadas do que as outras deficiências, vem deficiência física, depois
auditiva, depois visual, depois a intelectual, mas dentro do recorte de pessoas com deficiência, pessoas cegas e com baixa visão são a maioria. Então, em proporcionalidade, pessoas cegas com baixa visão são menos contratadas. E a gente não tem ainda um mapeamento sobre raça e etnia, e nem sobre comunidade LGBTQIAPN+. Então, a gente está fazendo agora, lá na Talento Incluir, no recrutamento e seleção, mapeando, né, quantas das pessoas com deficiência que a gente inclui nas empresas são negras, ou se autodeclaram negras, né? Mas a gente está começando a fazer isso, não tem esse material no Brasil. Mas a gente sabe, porque a gente vê que a gente está atuando dentro das empresas. A gente sabe que as empresas contratam mais homens brancos com deficiência física. E aí, com isso, a gente vê que mulheres com deficiência visual e negras são menos contratadas, né? Então, a gente começa a desenhar aonde a gente tem que atuar para trazer essas pessoas para dentro das corporações brasileiras, porque, de verdade, representatividade é tão importante, importa mesmo, sabe? Quando eu adquiri a deficiência, eu não tinha um amigo com deficiência no trabalho, na loja que eu trabalhava não tinha ninguém com deficiência, no shopping que eu trabalhava não tinha ninguém com deficiência. Aí eu falei assim, ferrou, né? O que eu vou fazer da vida? Não vou poder voltar a trabalhar? Será que eu vou poder voltar a estudar? Como é que vai ser minha vida? Porque eu não via pessoas como eu, cadeirantes como eu, agora especificamente, né? Vivendo uma vida comum, trabalhando, estudando, namorando. E quando a gente também não está nas empresas atuando e não vê, é ruim, né? Para a pessoa com deficiência que fala assim, será que eu posso chegar num cargo de liderança? Será que eu posso trabalhar naquela empresa? E para quem não tem deficiência também, de achar que pessoa com deficiência é café com leite ou que não pode, mas aí quando a gente vê alguém num cargo de liderança tão potente, que a gente fala, nossa, eu também posso chegar lá. E a pessoa que não tem deficiência começa a acreditar também, porque tá vendo, né? Isso causa uma revolução. A gente tem que causar revoluções nas empresas. A gente, né, precisa fazer essas provocações e a gente precisa estar lá, porque é a presença que causa mudanças. Se a gente não tiver presente, não tem mudança. Tá, eu queria trazer um pedacinho dessa tua fala, eu acho que é importante, porque a gente está muito acostumado, né? Quem trabalha na área, etc., está muito acostumado com o significado do que você trouxe. Eu acho que é importante nomear para todo mundo poder ter clareza da gravidade do que você está trazendo, que se chama interseccionalidade. Né? Então, a gente tem, que a gente chama dos marcadores sociais, que são essas características e condições que compõem cada um dos indivíduos, né? Então, se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se tem deficiência ou não, às vezes aonde mora, etc., são os marcadores sociais. E aí a gente tem comprovadamente, como a própria Tabata trouxe dentro desse recorte das vagas que a Talento trabalha, conforme você vai juntando, muito entre aspas, alguns marcadores, a experiência de vida da pessoa na sociedade, ela se torna muito mais difícil. Né? Então, assim, mulheres pretas com deficiência, você vai somando essas dificuldades que cada um desses grupos tem, então vai trazendo ainda mais dificuldade para participar em igualdade e equidade para a sociedade. Então, é importante a gente começar a perceber essas coisas no nosso dia a dia, né? Então, dentro das organizações, nos espaços que a gente frequenta. Exatamente, se perguntar, tá bom, quem são as mulheres que estão chegando na liderança? Né? Elas têm deficiência? Elas são negras? Elas são da comunidade LGBT? Ou ainda são as mulheres brancas heterossexuais? Isso também. Mas agora vocês estão reclamando, já tem mulher na liderança, agora você está reclamando que não tem mulher negra. Sim, estou reclamando. Eu quero ver mais diversidade dentro dessa mulher que está na liderança, senão sempre as mesmas, sempre os mesmos. Né? Quem é esse homem que está na liderança? É o homem branco. Cadê o homem negro? Cadê o homem gay? Cadê o homem com deficiência? Cadê o homem negro gay com deficiência? Junta tudo, né? Porque às vezes o povo acha assim, que a pessoa com deficiência tem só deficiência de característica.
e que a deficiência é o problema da vida da pessoa. E às vezes nem é problema, né? A depender do momento de vida que ela tá, já foi o problema, passou, tá em outro lugar. Sim. E esquece que a pessoa tem uma vida e que tem outras características, né? A gente envelhece também, se a gente tiver sorte, a gente vai viver muito, né? Se Exato. a saúde ajudar. Uhum. Rapidinho, só falar um negócio que ficou na minha cabeça de vocês falando, e você falou um pouco disso, Fabi, que eu acho que no final das contas, quando a gente pensa na vaga afirmativa, a gente pensa no emprego, mas é muito mais que o emprego, né? É o filho daquela pessoa que tá vendo aquela pessoa suceder, o sobrinho, são aquela outra, vamos dizer, né, um homem negro, então aquela outra criança negra que vê, sabe, acho que é tanta coisa, engloba tanto, que não é o emprego só, o emprego é só o primeiro passo, assim, né? Até a gente chegar no trabalho, a gente já foi excluído, às vezes, pela família, depois pela saúde, depois na escola, pela educação, e aí, para fechar essa roda de exclusão, no trabalho. Então, a gente precisa entender até que, porque tem vaga afirmativa, né? A pessoa já talvez chegue mais tarde no trabalho. A pessoa, às vezes, não teve uma família que contribuiu para o seu desenvolvimento social. A pessoa, às vezes, foi excluída da escola, da aula de educação física, do trabalho de grupo, da festa de aniversário, dos amiguinhos. Outro dia eu vi o depoimento de uma mãe dizendo que descobriu que alguém da sala do filho ia fazer uma festa, que estava todo mundo num grupo de WhatsApp, mas ele não foi convidado, o filho dela, e ela não estava no grupo de WhatsApp. Então, excluiu a mãe e esse filho. Que adulto é esse que vai chegar no mercado de trabalho com deficiência? Que dores que ele carrega até chegar aqui? Que comportamento que ele tem até chegar aqui no momento de trabalhar? E o quanto que a gente pode contribuir para o desenvolvimento pessoal, social, comportamental e profissional dessa pessoa? Muito. A gente tem muito que contribuir como pessoa aliada. A gente precisa transformar essa realidade, porque é muito doloroso, né? É muito doloroso a gente ver, e eu sei que está acabando nosso tempo, mas a gente conheceu uma menina, a mãe levou, quando a Talento Incluir tinha escritório, a mãe levou a filha que tem paralisia cerebral, chorando, dizendo que não queria mais trabalhar. Por quê? Ela estava trabalhando no estoque de uma rede de lojas e todo mundo imitava o jeito dela falar, imitava o jeito dela andar, inclusive o gerente. Como é que eu falo para essa menina que o trabalho pode ser um lugar legal, acolhedor? Que numa próxima experiência pode ser diferente? Eu não posso nem garantir que vai ser diferente. Eu preciso empoderar essa menina, dar ferramentas para ela enfrentar isso que é o capacitismo. Que isso aí é muito forte ainda, né? Nossa senhora, sério, Tabata. Para quem tem passabilidade, então vocês estão vendo minha carinha aqui, branquinha, loirinha, bonitinha, de cabelo enroladinho, aqui nesse quadradinho, eu tenho passabilidade. Eu estou mais perto do padrão aceitável. Mas uma pessoa com sequela de paralisia cerebral, uma pessoa que tem uma característica física um pouco mais impactante, é muito mais excluída que eu. E eu sei que isso é um privilégio. Mesmo com todos os nossos desafios. Isso é papo para outra conversa, né? Mas ele é um super importante, tá? Bom, a Cá está aqui no tempo já para a gente, mas eu queria meio que encerrando com uma reflexão aqui, né? Esse é um convite, né? Então, assim, trazer este livro para a roda e provocar essas conversas e o trabalho que tem sido feito em diversas organizações através de profissionais extremamente qualificados, competentes e muito dedicados e talvez apaixonados pelo tema, né? É esse convite de que não é que tá tudo errado e as pessoas que estão em cargo de liderança, né? Não sei se você já ouviu ou é fantasia minha isso, né? E que estão em cargo de liderança, eu tenho que abrir mão do meu cargo. Não é isso, é a gente se mobilizar enquanto convite de olhar essas temáticas e como a gente, dentro do nosso
papel a gente pode transformar esses espaços, essas estruturas, né? E realmente cuidar das relações da organização para que sejam espaços transformadores, que a gente consiga trazer muito mais diversidade, inclusão e pertencimento, né? Para esses espaços. Então, o convite é a gente não conseguir desver mais essas questões e ser agente transformador. Então, com esta, eu passo a palavra para a Tabata, encerrando aqui minha fala e agradecendo muito por todo o teu trabalho e contribuição no mercado de diversidade e inclusão e na vida de tantas pessoas, por ter sido tão generosa fazendo o prefácio desse livro, e abro aqui para você se despedir e concluir aí com os teus pensamentos finais. Ô, Fabi Gutierrez, eu amei escrever o prefácio. Eu nunca tinha escrito um prefácio antes, então fiquei super feliz e honrada pelo convite. Minha primeira experiência escrevendo um prefácio, eu adorei. Essa mulher muito acho que a gente tem que fechar fazendo a reflexão do quanto a gente pode causar um impacto positivo na vida das pessoas e uma transformação através da educação, através do trabalho. É muito importante que a gente tenha livros que falem sobre o tema, porque até outro dia a gente nem se falava sobre isso, não tem muita literatura sobre isso. Esse movimento, ele está acontecendo agora, que bom, que importante, que potente, né? A gente tem que transformar toda essa teoria na prática. A gente pode mudar a vida das pessoas. Eu vejo isso acontecer quando eu vejo uma pessoa com deficiência entrando numa empresa e muda a postura da pessoa, muda o brilho no olho, o olhar em relação a possibilidades, né? O quanto que isso causa um movimento. E aí, uma vez, uma mãe foi com um filho com deficiência intelectual numa das empresas que a gente atende, falando que entrou um dinheiro na conta dele que não era dele. E aí a pessoa da RH foi verificar, falou, é dele sim, é a PLR, que é a participação nos lucros, todos nós recebemos. E essa mulher começou a chorar, e falou assim, esse meu filho, ele está contribuindo com as despesas da casa. Eu achei que ele nunca ia ser nada nessa vida. Eu não imaginava que ele pudesse contribuir financeiramente com as despesas da nossa família. Então, você vê que você muda a vida daquela uma pessoa e de toda aquela microsociedade que está em volta dela, que é a família, que é a igreja, que é a escola, quem está em volta daquela pessoa. Então, a gente transforma vidas. Como que você pode transformar a vida? Como você que está aí assistindo a gente pode transformar a vida de uma pessoa através do seu trabalho? Isso é muito potente. É isso, vamos deixar aqui. Obrigado por nos assistir. Links abaixo, Tabata.